Uma capinha de celular de madeira, mais ou menos parecido com essa aqui. E eu pensei numa madeira macia, que é o frejó, essa aqui. Achei uma pedaço de que tinha aqui em casa, eu não estava muito sem uso, então eu vou aproveitar ela para tentar fazer com ela. Então eu fiz o que? Eu peguei a tapinha, coloquei ela sobre a madeira aqui. Primeira coisa que a gente fez, né, para poder ter uma dimensão exata, e fiz as marcações em volta dela com a caneta, né? Ainda não marquei os furos onde entra a câmera, o flash e tal, porque não é necessário agora, isso eu posso fazer depois. Desse lado aqui, a gente tem que imaginar a largura interna do aparelho, que eu já consegui detectar aqui. Então eu vou fazer uma cava usando uma tupia, aqui, ó, que é uma fresa reta, de aproximadamente 1,5 cm, e vou usar ela para fazer essa cavidade interna, aqui no centro. Aqui. Então eu vou baixar ela aqui e tentando atingir uma altura correspondente a essa dimensão, que eu acredito que seja em torno de 8 a 9 milímetros, que eu já até marquei aqui do lado. Se vocês puderem ver aqui, está marcado aqui. Então eu vou atingir essa profundidade. E vou cortar essa madeira depois que tiver cavado com a tupia, e deixar uma película mais ou menos de 1,5 mm aqui para baixo, entre aqui e aqui. Que aí eu vou conseguir fazer com que o fundo não ceda, né? Então eu vou tentar ir contornando todas essas partes aqui. Cavar para afundar para dentro aqui, essa parte aqui, vou tirar ela toda. Mais ou menos 8 milímetros a 9 milímetros para baixo. Então, por enquanto é isso. Então, para a gente achar aqui a medida da capinha que a gente vai fazer o furo, eu resolvi usar o paquímetro, né? Então, eu vou fazer a medida interna aqui, ó, que dá 71 milímetros em torno de 71,38. Então, eu vou passar a tupia para fazer e encontrar essa medida aqui, ó, exata. Para a gente poder chegar para ela não ficar folgada e a gente encontrar a medida exata para o celular entrar aqui. Portanto, eu vou precisar da capinha depois, do aparelho, para eu poder tentar fazer o encaixe dele. Por enquanto eu estou usando a capa, só a parte interna, mas depois eu vou precisar do aparelho, não sei como que a gente consegue isso. E aí, por enquanto é isso. São duas etapas na hora de fazer o... E o nome dessa máquina aí é? Essa é uma tupiazinha DeWalt. Tupiazinha DeWalt. Monstrinho que faz cada estrago fantástico. Muito boa, adoro ela. Pronto. Por enquanto acabou. Agora a ideia é fazer o seguinte. Como eu já fiz a profundidade, né, que dá pra ver aqui mais ou menos 9 milímetros, né? Fiz os contornos. A ideia é fazer com que a serra eu corte as bordas aqui, aqui e aqui, e extrair esse quadrado que seria o tamanho da capinha, né? Imaginando que seria ainda em forma bruta, porque não está bem acabada. E depois eu vou fazer o corte aqui e aqui, para que ela fique passando em torno de 2 milímetros de espessura para o fundo da capinha. Então eu vou fazer esses cortes agora e depois eu vou mostrar o resultado. Pronto. Nome da máquina? NMAX SC3, é uma italiana, tem 34 anos. E aí...
medir. Profundidade aqui, ó. Essa ponta aqui. Quanto? 8,4. 804, 803, mas é 804, né? Então eu vou com a profundidade aqui. Quer filmar aqui para ver o número? 0304. Fechou. Olha lá. Ó, para conseguir, ó. Pra conseguir o quê? Eu consegui atingir a profundidade já com os 2 milímetros a mais, que seria o fundo. Eu tenho que usar essa ferramenta que ela marca com todos os lados exatos. Então ela não dá diferença, né? Aí você faz a marcação aqui, depois você passa um lápis por dentro desse corte que eu fiz inicial aqui, que é uma prévia, né? Uma prévia do que eu vou... E qual é o nome dessa ferramenta de Uma madeira? graminha. Eu fiz aqui em casa. Essa é uma ferramentinha boa, bem eficiente, que dá para fazer várias coisas. E ela deixa todas as medidas iguais. Então, tem 2 cortes, ó. Tá vendo a marca aqui? Ó? A serra tem que estar na altura do meio, aproximadamente. Ó. Porque quando eu virar ela aqui, aí eu termino o corte do outro lado. Então é isso. Aí aqui eu tenho que medir aqui, ó. Deixando... Olha lá, tá vendo? Na medida. Eu vou até passar um pouquinho mais, porque depois eu tiro com a lixa. Eu não preciso que ela fique exatamente na medida exata assim, não. Aqui, ó, pode passar um pouquinho mais. Vamos lá. Mostra aqui pra eles. Então, vamos lá. Então aqui aproximadamente a gente tem 7, 7,1. E 60 aproximadamente. E aqui, ó, ela tá um pouco mais grossa, mas isso aqui é para eu tirar na lixa, para ficar tudo apertadinho, perfeito, ó. Se eu fizer assim um pouquinho já, ou seja, eu vou tirar na lixa, que aí eu não estrago a peça, eu posso encaixar ele perfeito. E esse aqui, ele tem exatamente 140, que é a parte de dentro onde o celular se encaixa. Por isso que eu vou precisar do celular da amiga de vocês, para eu poder ter noção exata do quanto, ó. 140, ele está um pouquinho maior, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está menos de meio milímetro maior, ou seja, isso aqui eu vou tirar na lixa também, que é um detalhe que você faz no acabamento. Então, aparentemente deu... Qual o nome dessa máquina? Isso aqui é uma lixadeira de cinta. Lixadeira. Redondinho.
É isso aqui. Deixa eu vir pra cá. Corri demais aqui. Que é um acabamentozinho fino, né? Para deixar mais ou menos já com os contornos da peça, quando ela vai ficar prontinha. Tô dando só uma arredondada aqui para tirar todas as imperfeições. E aí depois vocês vão entender quando ela começar a ficar bem acabada. Aqui, ó. E depois? Depois a gente vocês trazem, eu preciso do aparelho para fazer o encaixe dele na peça, para poder a gente fazer as perfurações laterais, onde vai o fone, tentar fazer o encaixe do volume e tal, essas coisas, porque ela tá só para um case, né, de encaixe do aparelho, então, ainda não é uma capinha funcional, prática, ela vai funcionar depois, mas quando ela tiver no esquema mesmo funcionando, aí vocês vão poder aproveitar ela 100%. Por enquanto ela é só um protótipo ainda em acabamento.